mas o pastor Igor vai nos trazer a palavra hoje. Vamos aguardar as nossas crianças chegarem as suas professoras e professores. Que Deus abençoe grandemente as nossas crianças e também os nossos irmãos e irmãs que estarão pregando a palavra para elas também, ensinando a palavra para elas. De geração em geração. É o nosso tema de hoje, meus irmãos. E existe uma verdade que é, assim, completamente clara em nossos dias. O mundo mudou. Talvez você já disse isso, ou talvez você já escutou alguém dizer isso. E existe uma diferença muito grande entre as gerações. E a diferença entre as gerações, ela se encontra principalmente no que diz respeito aos seus aspectos ideológicos e também os seus aspectos tecnológicos. Por exemplo, quando nós falamos da geração X, aqueles que nasceram na década de 60 até a década de 80, nós estamos falando de batalhas por direitos iguais, nós estamos falando de batalha pela liberdade, nós estamos falando de uma geração que sofreu muito com períodos políticos complicados, em que a voz era calada, em que não podia se falar muita coisa. Então, os especialistas, os sociólogos, quando estudam essa geração, percebem que essa batalha, direitos iguais, liberdade, faz parte da vida das pessoas que nasceram da década de 70 até a década de 80. E esse era o computador da época. Olha que coisa interessante. Eu não vou perguntar quem fez parte dessa época não, mas você sabe, você lembra desse computador. E olha só para você ver como o computador está. É um computador, é um marco tecnológico dessa época. É algo que as pessoas falaram assim: meu Deus, que coisa impressionante é esse computador. Até onde a gente pode ir com esse computador agora? Você lembra disso? Estou vendo uns sorrisos para mim aqui. Vocês lembram do que eu estou falando? Mas a gente também aí tem a geração Y. A geração Y é aquela que nasceu de 81 até 1999. E diga-se de passagem, é a melhor geração. É ou não é? Cadê os Y aí? Levanta a mão. Tem uma galera aí que é da Y. Essa geração tem como principal marco o conceito de mudança. E principalmente no que diz respeito a trabalho. Nada trava essa geração, nada segura essa geração. Se eles querem mudar de área simplesmente para aprender alguma coisa nova, eles vão mudar, porque o novo os atrai. Eles não nasceram na época da internet, mas eles já desfrutaram da internet, eles desfrutam da internet. E um dos seus marcos tecnológicos é esse computador aí, que é um pouquinho mais evoluído do que o computador anterior. Essa geração, meus amados irmãos, eles estão ainda hoje batendo muito forte no conceito de mudança. Nós precisamos mudar, nós devemos mudar. Nada nos segura. Afinal de contas, nós temos força para fazer isso. É também chamado de millennials, são aqueles que nasceram aí nessa época. É importante sabermos de todas essas coisas, porque nós estamos falando de gerações, e como o Rogério disse aqui para nós hoje, isso é belo e a igreja traz isso. Uma criança de 6 anos está cantando ao lado de um idoso de 90 anos. A igreja é maravilhosa por unir todas essas coisas. Mas quando nós falamos de geração, dessa geração especificamente, a geração Y, a gente está falando de uma geração que o trabalho ou o desenvolvimento marcou a sua época. Mas aí nós chegamos na geração Z, aqueles que nasceram em 2000 para frente. Geração Z, onde estão vocês? Por favor, levantem as mãos. Tem muita gente lá em cima também. Essa geração, meus irmãos, são chamados de nativos digitais. Quando eles nasceram, o mundo já era rápido.
o mundo já era intenso, o mundo já era globalizado, o mundo já era online, ele era rápido, dinâmico. Fast food já é uma expressão que esses meninos já nasceram sabendo, praticamente. E uma das suas principais marcas é o conceito de futuro e a preocupação com o futuro, o bem-estar, a qualidade de vida e a defesa de determinadas bandeiras. É por isso que quando você vê na internet, é por isso que o pessoal que está na faculdade aí, vê as pessoas militando demais. Essa é uma expressão que está muito desgastada nos nossos dias, né? Militar, vamos militar, né? A gente precisa militar. Toda hora a gente fala, eu escuto alguém falando sobre isso. E essa geração é marcada por essa busca da defesa de algumas bandeiras. E uma das suas principais características é esse computador aí, olha só. É um PC gamer, esse aí. Os irmãos notaram a diferença em 40 anos de um computador para o outro? Os irmãos notaram a diferença dos aspectos ideológicos de uma geração para outra? Sim, meus irmãos, essas gerações são diferentes. São gerações que viveram períodos da história diferentes. São gerações que têm conceitos, ideologias, ideias completamente diferentes. E é importante a gente levar em consideração o que pessoas que estão ligadas nessa geração, nessa geração, diz. Por exemplo, Ricardo Wendel, que é o criador da startup Economia Criativa. Ele vai dizer o seguinte: a geração Z é a primeira que já nasceu conectada dentro da internet, dentro de uma cultura de busca e com atenção voltada para as plataformas de streaming. Ou seja, é uma geração que fala muito a respeito de YouTube, Facebook, Reels, que fala muito a respeito de History, que vai falar tudo esse tipo de coisa, que vai falar de crush. Quem sabe o que é um crush aqui dos mais velhos? Quem sabe o que é um crush? Tem gente que sabe o que é um crush, tem outras pessoas que não sabem o que é um crush, né? E os meninos estão rindo para mim porque eles sabem o que é um crush, né? Ou uma crush. São palavras que estão aí na boca dos meninos. Netflix, Amazon, Prime, tudo isso está na boca dos meninos porque eles nasceram nessa geração. E meus amados irmãos, não se enganem, esse é o perfil da igreja. Esse é o perfil de pessoas que vivem, de adolescentes, de jovens, que vivem dentro da igreja. E é por isso que eu queria te fazer uma pergunta retórica aqui. E a pergunta é: você se preocupa com o futuro da igreja? Você se preocupa com o futuro da igreja? Quando você olha para a igreja, quando você olha para os jovens, quando você olha para os adolescentes, o que vem ao seu coração? Quando você olha para essa geração que já nasceu, que está lá de frente daquele computador todo iluminado, o que você pensa? Qual é o seu conceito a respeito dessa geração? A preocupação com o futuro da igreja, meus irmãos, se inicia na compreensão do contexto onde esses jovens e esses adolescentes estão inseridos. Entender essa geração é o primeiro passo para se comunicar com ela. Logo, discipular essa geração. Não tem como nós falarmos para essa geração de uma forma que os nossos avós falavam. Eles não vão entender, eles não vão compreender. Isso não diz respeito à profundidade ou superficialidade das nossas ideias e dos nossos conceitos. Não, isso diz respeito apenas a uma compreensão de onde eles estão inseridos hoje. É por isso que a gente precisa entender essa geração. É por isso que a gente precisa olhar para o olho desses meninos e entender, de fato, o porquê eles falam aquilo que falam, o porquê eles fazem aquilo que fazem, e o porquê eles pensam aquilo que pensam. Se nós queremos nos comunicar com essa geração, é necessário saber o que eles curtem, o que eles gostam de fazer, o que eles pensam. É necessário entender aquilo que eles falam e quais assuntos interessam a eles e qual é a perspectiva de futuro que eles têm. É por isso que é importante dar toda a atenção para essa geração, porque essa geração, ou as novas gerações, as gerações que estão ali no departamento infantil, essas gerações são a voz do presente que ecoam para o futuro. Eles já falam hoje, eles já têm a sua ideia a respeito de Deus, de Jesus Cristo hoje. Sim,
mas é uma geração que vai continuar falando no futuro. É por isso que eu repito a pergunta que eu fiz a você. Você se preocupa com o futuro da igreja? Você se preocupa com o futuro da igreja? Paulo se preocupava com o futuro da igreja. Para Paulo, o futuro da igreja era coisa séria. É por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, que ele caminhou ao lado de um jovem chamado Timóteo e o discipulou. Ele estava ao lado de Timóteo, tanto que você vê isso na própria Escritura Sagrada, nos relatos da palavra de Deus. Em Atos capítulo 16, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo fica sabendo desse jovem. Paulo ouve que esse jovem é um jovem bem falado entre as pessoas, na comunidade. Então o que ele faz? Ele pega esse jovem e começa a andar ao lado desse jovem. E quando você olha, por exemplo, aquilo que está na primeira carta de Paulo, no capítulo 1, dos versículos 1 e 2, Paulo vai dizer, meus amados irmãos, que Timóteo era o seu filho, que Timóteo estava junto dele, que Timóteo estava perto do apóstolo Paulo. E quando você lê Romanos capítulo 16, versículo 21, quem está ao lado de Paulo? Timóteo. Na escrita da carta aos Romanos, quem está próximo de Paulo? Timóteo. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, quem está ao lado de Paulo? Timóteo. Quando você olha para Filipenses capítulo 1, versículo 1, quem está ao lado de Paulo? Timóteo. Quando você olha para Colossenses capítulo 1, versículo 1, quem está ao lado de Paulo? O jovem Timóteo. Quando você olha para Tessalonicenses capítulo 1, você vê o jovem Timóteo ao lado do Paulo. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, você também vê o jovem Timóteo ao lado de Paulo. Quando você vê Paulo, quando você lê, ele escrevendo a Filemão, você vê o jovem Timóteo ao lado de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo estava preocupado com o futuro da igreja. Porque Paulo sabia que ele passaria. Porque Paulo sabia que um dia ele seria levado para o reino celestial, como ele mesmo vai dizer. Paulo sabia, sim, que ele precisava discipular, que ele precisava treinar, que ele precisava ensinar as novas gerações, para que essas novas gerações continuassem pregando com fidelidade a palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para o contexto em que Paulo é conduzido pelo Espírito Santo a falar ao jovem Timóteo, ele faz a leitura da sua geração. Ele olha para Timóteo, por exemplo, no capítulo 4, versículo 1. Paulo faz a leitura da geração onde Timóteo estava e das gerações que viriam. Por exemplo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Sabe, pela hipocrisia, que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Lá na segunda carta, no capítulo 3, dos versos 1 a 5, Paulo vai continuar lendo o tempo. Paulo vai continuar vendo a geração onde Timóteo estava e as gerações que viriam depois da geração de Timóteo. Sabe, porém, isso, meu filho, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E por que os tempos serão trabalhosos e difíceis? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e mães, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Essa é a leitura que o apóstolo Paulo faz da geração em que Timóteo estava inserido. Meu amado irmão e minha amada irmã, quando você olha para essa geração, qual é a leitura que você faz? Quando você olha para essa geração, o que você vê? Certamente você vê isso que o apóstolo Paulo está falando. Certamente você vê isso. Sim, os homens são dessa forma, os seres humanos são dessa forma, e isso faz com que os tempos sejam trabalhosos, isso faz com que os tempos sejam difíceis, isso faz com que os tempos sejam complicados. Por quê? Porque os homens serão tudo isso aí, estão sendo, e Paulo já está dizendo para Timóteo que o tempo em que ele estava seria dessa forma. É por isso, meus amados irmãos, que no final da sua vida, sim, quando a sua vida já estava se encerrando, Paulo dá princípios extraordinários
a fim de que o discipulado aconteça de geração em geração. É por isso que eu queria te convidar a pensar que uma geração deve motivar outra geração a permanecer, por exemplo, firme na fé. Veja o que está em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 1, melhor dizendo, a partir do verso 5. Olha o que a Escritura vai dizer. Timóteo, eu tenho a recordação da tua fé, e sei que a sua fé é sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Timóteo provavelmente estava muito desanimado. Por quê? Ele era um jovem pastor. Paulo, na primeira carta, já tinha dito para ele assim: Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas sabe o que você tem que fazer? Ser um exemplo para os fiéis. Provavelmente Timóteo, melhor dizendo, estava desanimado, porque era um jovem pastor e sofrendo com as dificuldades que a igreja estava trazendo para ele. Então Paulo vira para o seu filho na fé e diz assim: meu filho, reavives o dom de Deus que há em ti. A você foi dado um chamado, a você foi dado uma missão, a você foi dado um dom, e você precisa estar atento a esse dom. Por isso, traga de volta à sua memória aquilo que Jesus Cristo fez por você. Traga de volta à sua memória aquilo que Deus em Cristo fez por você, para que você possa de fato reavivar o dom de Deus que foi dado a você pela imposição das minhas mãos, ou seja, pelo reconhecimento que nós temos que você é uma autoridade sobre a igreja. É necessário falar para essa geração, meus amados irmãos, essa geração a qual fizemos uma leitura, que pensa diferente, que talvez faz coisas diferentes, que eles devem permanecer firmados na fé. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo, por exemplo, no versículo 7 do capítulo 1, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Deus tem dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Meus amados irmãos, essa geração precisa ser motivada a permanecer firme na fé. 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos primeiros anos da faculdade. Se esse número não te espanta, a gente precisa ter uma conversa. É muita gente, são muitos jovens. Pensa numa juventude de 100 jovens, 66 deixam a igreja nos primeiros anos da faculdade. Por que será? Porque não tiveram um relacionamento intenso com Jesus? Sim, pode ser, mas talvez porque faltou discipulado também, meus irmãos, porque faltou chegar junto, porque faltou estar próximo. E é por isso que a gente precisa estar junto, é por isso que a gente precisa trabalhar junto, para dizer a essa geração que eles devem estar atentos, porque Deus deu um dom a eles. Sim, o dom da salvação, e esse dom é o mais importante. No caso de Timóteo, sim, foi o dom da pregação do evangelho, mas todos nós aqui somos e temos a responsabilidade de pregar o evangelho. É por isso que Paulo vai dizer: Deus não nos deu um espírito de covardia, meu filho. Sabe aquele professor lá que fica falando das ideologias contrárias às escrituras? Você não precisa ter medo dele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em você falará por você. Você não precisa ter medo dele. Você precisa ter coragem, porque o Espírito que habita em nós nos dá essa coragem. É necessário falar isso para essa geração. É necessário mostrar para eles que a melhor coisa que eles podem fazer é pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai continuar dizendo o seguinte no versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Não te envergonhes. Não tenha vergonha do testemunho de Jesus Cristo. Não tenha vergonha do evangelho, porque escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É necessário falar isso para essa geração. É necessário dizer: olha, você tem um testemunho a dar, e não tenha vergonha deste testemunho. Não, continue olhando para Jesus, continue caminhando ao lado de Jesus. Sabe por quê? Esse mundo não tem absolutamente nada melhor do que Jesus já não tenha te dado. Absolutamente nada. Então é necessário dizer a essa geração, motivar essa geração, dizer: olha, continue firme. Só que para dizer você precisa estar perto, para dizer você precisa estar ao lado.
não tem como falar de longe. Se ele estiver lá no ABC, por exemplo, e eu gritar daqui, ele não vai me escutar. Agora, se ele estiver aqui ao meu lado, sim, ou melhor, eu estiver lá ao lado dele, aí sim ele vai escutar. Paulo está dizendo, não se envergonha não, rapaz. Fique firme, fique firme. Vocês são diferentes do mundo. É necessário dizer isso para essa geração. Vocês foram separados, vocês estão nesse mundo, mas não são desse mundo. Veja aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer. No capítulo 3, do verso 10 da segunda carta, Paulo vai dizer o seguinte: tu, porém, mas antes, ele já pintou aquele quadro que nós vemos, de como os homens seriam, daquilo que eles falariam, daquilo que eles fariam. Então Paulo vira para Timóteo e fala assim: você, porém, ou seja, você não é como eles. Não, porque você foi separado, porque você foi salvo por Jesus. Você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Você não é todo mundo, Timóteo. Uma vez eu queria ir para a praia com uma família que não era uma família de sangue nossa, né? Mas era uma família muito conhecida. E aí eu disse para minha mãe assim: mãe, eu quero ir para a praia. Como eu disse em outros momentos, eu nasci no Rio de Janeiro, mas a primeira praia que eu conheci foi no Espírito Santo. E eu queria ir, porque eu queria conhecer o mar, queria ver o mar. E aí todos os meus amigos foram. E o que eu falei para minha mãe? Mãe, todo mundo vai. E qual foi a resposta da minha mãe? Exatamente. É o que Paulo está falando para Timóteo, meus irmãos. Timóteo, você não é todo mundo. Timóteo, você não é igual a eles, não, Timóteo. Sim, os homens estão se afastando, os homens estão saindo de perto do Senhor. Você, porém, que não é todo mundo, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. E Paulo vai continuar dizendo que quando Timóteo faz isso, torna ele sábio para a salvação, torna ele capaz de continuar desenvolvendo a sua salvação. Ele vai continuar dizendo, por exemplo, no capítulo 4, versículo 5, olha, os homens, todos os homens, Timóteo, aqueles que não querem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, vai ter um tempo, versículo 3 do capítulo 4, que eles não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você não é todo mundo. Você não é igual a eles. Seja sóbrio em todas as coisas. E a ideia de sóbrio aqui é a ideia de alguém que tem as suas faculdades mentais desenvolvidas. A ideia aqui no idioma do Novo Testamento, que é o grego, é alguém que não está embriagado. Essa é a ideia de sóbrio. Seja sóbrio, Timóteo, em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe por quê? Porque você não é daqueles que vão se recusar a dar ouvidos à verdade e voltar-se às fábulas. Meus irmãos, é necessário falar isso para essa geração. Por isso que estar ao lado deles, estar ao lado é indispensável. O pastor Yuri Breder, sobre isso, vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer: o que a nova geração precisa não é de alguém que esteja apenas à sua frente na caminhada da vida, mas de alguém que dê a mão para que eles possam correr a corrida que Deus traçou para eles. É muito fácil dizer que a gente está muitos anos de experiência à frente dos nossos adolescentes, por exemplo. É muito fácil. Sim, obviamente, a gente é mais velho. Eles não precisam disso. Eles precisam de alguém que dê a mão para eles, que vai levando eles, falando assim: eu já passei por aqui, mas eu estou voltando aqui para te pegar e te ajudar a chegar onde você tem que chegar. Meus irmãos, isso é discipulado. Meus irmãos, isso é vida na vida. Como eu disse, para fazer esse tipo de coisa é necessário estar perto, é necessário estar próximo. A nova geração deve ser incentivada, orientada, motivada a permanecer firme na caminhada. E isso só vai acontecer se a gente parar um pouco e analisar o contexto onde é que eles estão vivendo.
Sabe por que talvez seu filho não consegue entender aquilo que você está falando? Justamente porque ele não está entendendo. Justamente porque ele está em um outro mundo. Justamente porque ele está num outro contexto. Sabe por que ele consegue fazer perguntas para você, e perguntas tais que você fica assim, de onde esse menino tirou? Sabe por que ele sabe fazer isso? Porque tem uma tela na mão dele, e todas as respostas que ele precisa estão nessa tela. Então quando você se impressiona com a pergunta que ele faz para você, é porque talvez as respostas ele já tem, mas ele quer ouvir o que você quer dizer. Porque é um novo mundo, porque o mundo mudou, porque não é mais a mesma coisa. E é por isso, meus amados irmãos, que essa geração precisa ter o seu tempo lido. E quando a gente lê o tempo dessa geração, a gente começa a entender aquilo que eles falam, aquilo que eles fazem, aquilo que eles pensam. E talvez o ponto de contato que você vai ter com o seu filho, com o seu neto, com o seu amigo, com qualquer adolescente jovem dessa geração, vá começar por você entender o que ele está vivendo. O que significa essas palavras que eu disse aqui? Flopado. Quem conhece essa palavra? Só os meninos. Flopado, por exemplo. É necessário entender isso. Porque ele chega lá na sua casa e fala assim: nossa, fui fazer um negócio lá na minha escola, fui flopado. Tipo assim, o que é isso, menino? Enveloparam você? Não tem nada a ver com isso. É necessário entender isso. Por quê? Eles falam isso o tempo inteiro. E se você entende isso, você vai começar a se comunicar com ele melhor. E se você começa a se comunicar com ele melhor, você tem uma porta escancarada para o discipulado com esse menino. Ou com essa menina. Entenda o mundo onde eles estão. Analise, pare um pouco. Busque compreender, busque conversar. Você já parou para ouvir as demandas do seu filho, do seu neto? Já parou para ouvir aquilo que ele pensa sobre igreja, por exemplo? Já parou para ouvir aquilo que ele pensa sobre Jesus? Ou você acha que as coisas apenas devem ser colocadas a goela abaixo? Não, a geração é outra. Esse menino pergunta demais. Esse menino questiona demais. É lógico que ele vai questionar demais, porque é um novo mundo. Enquanto a gente fechar os olhos para isso, a gente não vai conseguir se comunicar com essa galerinha. Não vamos. Não adianta achar que vai, porque não vai. É necessário olhar para essa turminha, igual a galera aqui da igreja, os meninos bons, meus irmãos. A gente teve um acampamento, né? O João falou do acampamento que a gente fez há quase um mês. Nesse acampamento, meus irmãos, a gente não teve nenhum problema. Teve, João? Cadê o Henrique, Mariano, os meninos que são líderes aqui? A gente não teve nenhum problema, porque é uma turminha muito boa nossa, graças a Deus por isso. A gente não teve problema nenhum, zero problemas com eles. É por isso que a gente precisa parar para ouvir o que esses meninos têm a dizer. Parar para ouvir as suas demandas. O que está no coração desses meninos? O pastor Petrônio fala muito sobre isso aqui. Como alcançar o coração do adolescente. Como alcançar o coração do jovem. O pastor Petrônio fala muito sobre isso aqui. Mas é necessário que a gente leia o contexto onde eles estão vivendo, meus irmãos. Toda geração, portanto, é um elo de ligação. A gente precisa entender isso, e a palavra de Deus nos mostra isso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, a Bíblia vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. Sabe qual que é a ideia de Paulo? Timóteo, eu recebi de Jesus, você recebeu de mim, você vai transmitir a homens fiéis, e esses homens fiéis vão transmitir a outros. Se isso não é discipulado, eu não sei mais o que é isso. Se isso não é estar perto, eu já não sei mais o que é isso. Timóteo deveria ser o elo de ligação entre a era apostólica, que estava se encerrando já, e também com os novos crentes. O que Paulo ensinou a Timóteo era que ele deveria ensinar a outros, a ensinarem a outros. Meus irmãos, essa verdade é incontestável. A igreja só chegou até aqui porque uma geração se preocupou e discipulou outra geração. A igreja só chegou até aqui porque uma geração se preocupou
e discipulou uma outra geração. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente olha para essa geração de crentes hoje e diz: meu Deus, que geração terrível de crentes. A gente precisa ter muito cuidado para falar isso, porque a gente está se colocando no barco também. Porque quem discipulou essa geração de crentes? Essa é a ideia. É por isso que hoje, meus amados irmãos, a palavra de Deus está nos chamando a pensar nas novas gerações, a entender as novas gerações, a entender que de geração em geração a gente precisa continuar se preocupando e discipulando outra geração. Uma geração conectou o evangelho a outra geração, a geração anterior foi o elo de ligação com essa geração, e essa geração já é o elo de ligação com a geração que virá. Já é. Ou você acha que o seu filho que está ali hoje não olha para os adolescentes da igreja? Ou você acha que os adolescentes não olham para os jovens? Ou você acha que os jovens que são solteiros não olham para os jovens que são casados? Ou você acha que os jovens que são casados não olham para os casais mais velhos da igreja? Ou você acha que os casais mais velhos da igreja não olham para aqueles casais que estão um pouco à frente? Claro que olha, é óbvio. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos de uma referência. Todos nós precisamos de um ponto, pelo menos um ponto lá que nos leve a uma direção. Nós precisamos de uma referência. Então eles estão olhando para você. Sim, existem olhares sobre você. Existem olhares sobre mim. Existem olhares sobre todos nós. E se a gente se preocupa com as novas gerações, e se a gente se preocupa de fato em discipular a outra geração, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que eles estão olhando para nós. Só que a grande questão dessa ligação, a grande questão daquilo que se ensina é, obviamente, o seu conteúdo. O que está sendo ensinado, meus amados irmãos? O Salmo 145 dá uma luz muito interessante para nós a respeito de qual deve ser o conteúdo que uma geração deve passar para outra. Salmo 145, versos 4 a 9. A palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do teu poder, dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio e irá-se de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Sabe o que você deve ensinar para as novas gerações? Isso aqui, dizer que existe um Deus que é glorioso, existe um Deus que é majestoso, que é maravilhoso, e que os seus feitos, os seus poderosos feitos mostram a sua grandeza. Só que, meus amados irmãos, para a gente poder falar isso aqui precisa ser uma verdade em nossas vidas. Não dá para pensar que Deus é assim. Tem que ter convicção que Deus é esse Deus. Tem que ter convicção que todas as coisas que Ele fez no passado mostram a sua bondade e faz com que crentes hoje, crentes contemporâneos, celebrem de júbilo a justiça do Senhor. Celebrem de júbilo a misericórdia do Senhor, porque Ele é tardio em irar-se. O salmista diz: o que seria de nós se Ele levasse em consideração os nossos pecados? Deixa eu dizer uma coisa: se Jesus Cristo não tivesse morrido por mim e por você, nós estaríamos extremamente perdidos. É por isso, meu querido visitante, que existe algo que Jesus fez por você na cruz, que mostra quem é esse Deus glorioso, esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, esse Deus a qual gerações louvam as suas obras. Ele entregou o seu Filho para morrer em seu lugar, para que você diante dele pudesse ser justo, para que você diante dele pudesse ser santo, separado, e pudesse viver com ele eternamente. Esse é o conteúdo que uma geração deve passar para outra geração. Não pode ser nada mais, nada menos do que isso. Meus amados irmãos, nós não fomos chamados para fazer discípulos de nós mesmos. Nós fomos chamados para fazer discípulos de Jesus.
Não fomos chamados para fazer discípulos do Igor, um monte de guinguinha andando aí. Imagina. Meu Deus. Coitada da Júlia, né? Não. A gente foi chamado para fazer um monte de pessoas que estão buscando a semelhança com Jesus. É isso que a gente foi chamado para fazer. Isso que significa discipular uma geração. Isso que significa se preocupar com outra geração. Pastor Andy Stanley, da igreja North Point nos Estados Unidos, tem um livro muito interessante a respeito de igreja. Ele vai dizer algo impressionante. Ele vai dizer que o discipulado é apenas seguir a Jesus e levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. É isso que nós devemos fazer. Essa geração é um elo de ligação com a próxima geração. Por isso, o conteúdo do discipulado deve ser o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz a todos os homens: vocês estão perdidos. A menos que vocês coloquem fé em Jesus, vocês continuarão perdidos. Esse é o conteúdo. Nada mais, nada menos. A gente que coloca um monte de coisa nesse conteúdo, sem necessidade. Como o C.S. Lewis diz, um cristianismo puro e um cristianismo simples. É isso que nós somos chamados a fazer. Um cristianismo que se preocupa com as novas gerações. Um cristianismo que se preocupa como será a geração depois dessa, se o Senhor Jesus Cristo não voltar. É por isso que de geração em geração a gente precisa entender que a gente tem um papel importantíssimo. Uma geração deve ajudar a outra geração a continuar a missão. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6, Paulo vai dizer assim: meu filho, eu já estou para morrer. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ou seja, Timóteo, chegou a hora para mim. Chegou a hora para mim. E aí, meus irmãos, Paulo diz para o seu filho: a coroa da justiça, Timóteo, está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quantos amam a sua vinda. Se você ama a vinda do Senhor Jesus, a coroa da justiça está guardada para você. A gente espera por isso, né, meus irmãos? É a nossa esperança. Paulo vai falar isso na primeira carta. Ele vai falar que Jesus Cristo é a nossa esperança. E Paulo está falando isso para Timóteo. Então ele chama o seu filho na fé à responsabilidade. Ele fala assim: Timóteo, você andou comigo. Timóteo, você aprendeu de mim. Timóteo, você sabe como eu me procedi em todo o tempo que você esteve ao meu lado. Por isso, eu te chamo à responsabilidade agora. Conjuro-te perante as duas testemunhas, as quais ninguém, absolutamente ninguém tem como esconder nada, Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação do seu reino. Então, eu te chamo a fazer uma coisa, meu filho: prega a palavra. Ou seja, Paulo está motivando a Timóteo a continuar a missão. Prega a palavra. Paulo está capacitando Timóteo: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque os tempos serão difíceis, Timóteo, eu já te disse isso. Sim, as pessoas vão se recusar a dar ouvidos à verdade, e você vai se calar? De modo nenhum. O que você deve fazer é continuar pregando a verdade. Apenas que você, mesmo que você seja a única voz que fale que existe uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Mesmo que você seja o único lá na sua faculdade, mesmo que você seja o único na sua escola, mesmo que você seja o único no seu trabalho, mesmo que você seja o único da sua rodinha de convivência, prega a verdade. Existe uma verdade, e essa verdade se chama Jesus. Uma verdade que é incontestável, porque ela não está apenas no campo teórico, ela não está apenas na nossa cognição, não, ela vai à nossa prática e transforma todo o nosso ser. Meus amados irmãos, não existe melhor prova de que Jesus existe e continua salvando vidas do que essa reunião que nós temos aqui agora. Não existe melhor prova, não existe argumentos científicos, não existe nada desse tipo. O que prova que Jesus Cristo continua salvando pessoas é que Ele de fato está salvando pessoas, e nós estamos aqui para atestar e confirmar isso.
É por isso que a gente precisa falar para esses meninos: olha, continue a missão que vocês receberam de Jesus. Continuem, não parem, mesmo que vocês sejam os únicos, mesmo que você esteja sozinho, não pare de falar a respeito da verdade. O jovem pastor deveria continuar a sua missão. O exemplo foi o melhor método que o apóstolo Paulo usou para ensinar a Timóteo a pregar o evangelho. Foi o melhor exemplo. E aí a gente é chamado à responsabilidade para nos perguntar, Roger, como nós temos pregado o evangelho? E aí a gente aperta um pouquinho mais o calo e se pergunta: será que temos pregado o evangelho? Paulo ensinou na prática. Paulo ensinou Timóteo na prática. Paulo fazia da pregação do evangelho o fim da sua vida. E Timóteo estava lá olhando para o apóstolo Paulo. Por isso, meus irmãos, que a gente para um pouquinho para refletir aqui. O que você pode fazer por essa geração? Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque nenhum jovem que queria ir no acampamento e não tinha recurso, deixou de ir. Todos que não tinham recurso foram, por investimento de crentes em Jesus, por pessoas que entenderam que é importante jovens estarem juntos ali, por pessoas que entenderam que é importante jovens estarem se capacitando para enfrentar esse mundo, por pessoas que entenderam que o evangelho sendo pregado na sua pureza e na sua simplicidade, meus irmãos, faz o coração dos jovens pegar fogo por amor a Jesus. Então todos aqueles que queriam ir foram, não teve um que não foi, todos foram. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Por favor, um pedido que eu faço a você: cuidado com aquilo que você fala com essa igreja, cuidado com aquilo que você fala dos membros dessa igreja. É um pedido que eu faço a você aqui nessa noite. Sim, porque existem pessoas aqui fiéis ao Senhor Jesus, existem pessoas aqui que estão comprometidas com Jesus. Olhe o seu comprometimento com Jesus primeiro, para depois falar do comprometimento de Jesus com os outros. Olhe o seu. Então cuidado para falar dessa igreja. Porque é uma igreja com defeitos? Sim. Porque existem pessoas que têm defeitos em suas vidas, mas é uma igreja fiel a Jesus, uma igreja que faz aquilo que Jesus chama para fazer. E eu estou testemunhando aqui que jovens tiveram investimentos dessa igreja para voltar com o coração pegando fogo por amor a Jesus. Ah, meus irmãos, eu recebi mensagens de mães, Roger, de mães falando assim: obrigado por aquilo que foi feito. Eu louvo a Deus pela liderança da juventude. E aí, quando fala de liderança da juventude, meus amados irmãos, eu me escondo, porque existem jovens que são líderes da juventude aqui, que eu simplesmente falo para eles fazerem, eles fazem. Eu me escondo. Então está falando de vocês mesmos, jovens, líderes da juventude. Obrigado. Por quê? Porque o meu filho voltou querendo ter relacionamento com Jesus. Eu nunca tinha visto isso na minha casa. É o poder de Deus, meus amados irmãos. Não é método. Não, é o poder de Deus. Porque pessoas entenderam que podem fazer muito por essa geração, no simples fato de enviar jovens para um acampamento, por exemplo. João Vitor falou de outro acampamento aqui. Será que você pode continuar investindo na vida dessas gerações? Ou dessa geração? Será que você pode enviar um jovem? Será que você pode olhar para esse rostinho que está do seu lado aí e falar assim: eu quero caminhar com você, porque eu quero te ensinar a respeito do evangelho. Eu quero me preocupar com você. Eu quero mandar mensagem para você ir para o pequeno grupo, para você ir para o culto da juventude, para você vir na escola bíblica dominical, para você vir para os cultos dominicais, para você ir para projetos missionários. Será que você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e falar isso? Fala assim: eu estou comprometido com você. Paulo fez isso com Timóteo. E não tem idade, meu irmão. Não. Ah, Igor, mas eu estou já cansado. Não, você está aqui. Se Jesus Cristo deu fôlego de vida para você hoje de manhã, é porque Ele tem algo para você fazer aqui ainda nessa terra. Senão Ele tinha cessado o fôlego de vida em você. Talvez Ele está falando no seu coração: é necessário ensinar as novas gerações.
É necessário me preocupar. É necessário falar assim: poxa vida, eu nunca pensei que eu posso fazer isso por eles. Não espere para ir atrás, meu irmão, caminhe ao lado. Paulo estava ao lado de Timóteo, e mesmo quando ele titubeou para poder desanimar, Paulo continuou ao lado de Timóteo. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Não espere o menino sair da igreja para poder ir atrás dele, não. Não espere ele entrar na porcentagem de 66% quando entrar na faculdade, não. Caminhe ao lado dele para que ele não faça parte desses 66%. Sim, é um chamado à responsabilidade, meus irmãos, porque nós nos preocupamos com o futuro da igreja. Nós nos preocupamos. Então não espere para ir atrás. Caminhe ao lado. Caminhe ao lado. Fala assim: eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a fazer isso, a fazer aquilo. Eu quero que você esteja próximo de mim, porque eu não quero correr atrás de você lá fora. Porque eu não quero ficar ouvindo que você deixou o caminho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar ao lado, para que você possa continuar exaltando o nome de Jesus. Isso mostra, meus irmãos, que entre as gerações na igreja não pode ter conflito. Conflito de gerações. Não, na igreja precisa ter harmonia entre as gerações. É diferente. O conflito de gerações, geração X, da geração Z, geração Y, e por aí vai. Existe um conflito. Nós não podemos deixar com que esse conflito entre aqui na igreja, de modo nenhum. O que nós precisamos fazer é buscar meios, buscar alternativas para que as gerações cooperem entre si, para que a gente possa ajudar essa geração, as novas gerações, a cumprirem com a missão que nós estamos cumprindo aqui. Queria convidar o Henrique nesse instante. Ele vai estar fazendo uma mensagem musical, e gostaria muito que você refletisse na letra dessa canção e pensasse no jovem que você conhece, seu filho, seu sobrinho, um amigo do seu filho. Quais são os propósitos que ele tem para a vida? O que ele quer fazer da vida? Reflita na letra dessa canção.